E como diria o professor Edgar Morin, né? Avança a civilização e com a civilização avançam os seus dilemas, né? Vejam só, hoje eu tive a oportunidade e por isso sou extremamente grato de participar em live, no formato live, do encontro inaugural do grupo de pesquisa que está debruçado em discutir a reestruturação dos sistemas de ensino a partir de um movimento histórico constituído, né, e trazido na emergência de emergir e emergência de rapidez pela pandemia. Vejam que a pandemia trouxe um desafio para a escola e para as organizações que promovem produção de conhecimento. Pensar o seu lugar na pós-modernidade. Ou seja, aquilo que nós vínhamos problematizando através de políticas públicas, sejam de currículo, sejam de avaliação de larga escala, sejam políticas de formação de professores, sejam políticas de reorganização das políticas de formação de professores, né? Tudo isto acelerou-se em detrimento de uma preocupação extremamente pertinente. Qual será o lugar da escola num tempo de expansão tecnológica, num tempo onde as aderências de tecnologia se acentuam e nos mostram que elas conseguiram, né, efetivarem o seu feudo dentro do processo metodológico de constituição da prática pedagógica. Ou seja, pensadores de todo o país, todos problematizaram uma questão interessante. Qual será o lugar da escola pós-pandemia? Qual será a posição do currículo dentro de um contexto onde virtual e real se misturam, onde os nativos da pós-modernidade líquida não têm problema nenhum de aderirem não só à tecnologia, mas a montanha de informações, a avalanche de informações que essas tecnologias trazem. E aí é fundamental que nós comecemos, em caráter preventivo, a pensarmos qual é o lugar desta instituição de ensino que, se não for pertinente, não terá para si a atenção necessária para produzir conhecimento. Na verdade, a grande discussão de pensadores com 20, 30 anos debruçados em educação, e aí eu digo para vocês com muita humildade, eu fiz muito mais escutatória, como diria o nosso saudoso Rubem Alves, do que mediação propriamente dita. É justamente pensar como a escola será pertinente, uma vez que ela precisará acompanhar esta pós-modernidade que está constituída, criando mecanismos para que o currículo seja fomentado pelas tecnologias de maneira extremamente atraente, para que a avalanche de informações que hoje trafega na rede, literalmente na rede, seja constituída em produção de conhecimento. E todos nós sabemos, curadores que estudam educação, todos nós temos claro que construção de conhecimento não é e jamais foi amontoado de informações. O desafio da escola para o contexto pós-pandêmico é justamente redesenhar suas políticas e estratégias pensando em ser pertinente, pensando que este aluno, este sujeito estudante, esta criança, este adolescente, este jovem, este universitário,
autoritário está chegando na escola ou na organização de ensino e de aprendizagem com elementos informacionais que precisam ser problematizados pela figura do professor, para aí se tornarem conhecimento. Ou seja, informação só se transforma, só se configura, né, em conhecimento se for problematizada, se for contextualizada, se estiver pertinente à realidade que atravessa o aluno. E aí nós temos um grande desafio, né? Nos mobilizarmos, né? E aí vem o papel talvez extremamente pertinente das mantenedoras dos sistemas de ensino em todas as esferas, né? Pensarmos um projeto, uma proposta estratégica para reorganizar o percurso e a trajetória estrutural da escola. Nós falamos hoje sobre tempos de aprendizagem, nós falamos hoje sobre concepção de aula, nós falamos hoje sobre concepção de educador, já trazendo uma ideia de curadoria, né? Nós falamos hoje sobre elementos interessantes para pensarmos como avaliar dentro de uma ideia em que a aprendizagem é assumidamente pela neurociência uma constituição de fenômeno, não mais de processo, veja bem, de fenômeno. Todos os pensadores que trabalharam comigo hoje à tarde foram unânimes, né? O tempo que virá vai incidir no lugar e na posição histórica da escola, ou seja, pós-pandemia, nós não teremos apenas uma readequação de métodos e processos de ensinar e de aprender. Nós teremos que pensar o lugar e a posição social dessa instituição que é uma invenção humana. Escola é uma invenção humana, não existe Nossa Senhora da Escola. Ela é uma invenção humana com um papel. Qual é o papel fundamental da escola? Estruturar e sistematizar saberes que tenham pertinência e deem protagonismo àqueles que por ela passarem. Então vejam que, né, tornar pertinente este processo de estruturação de saberes vai implicar de maneira extremamente, né, assumida, anunciada na posição que a escola ocupará na pós-modernidade. Porque a escola vem sofrendo com essa ideia de não conseguir ainda, né, fazer a ocupação do seu território na pós-modernidade. Todos os pensadores foram unânimes. Os sistemas de ensino em qualquer esfera terão que pensar o lugar, o território da escola como organização que sistematiza conhecimentos, entendendo que este aluno que é nativo da pós-modernidade, do contemporâneo, né, das redes, da conexão, né, que ele vai precisar de uma curadoria para organizar e sistematizar as informações que se tornarão, pela mediação e transposição didática, em conhecimento. Eu confesso a vocês que saí deste encontro, né, do primeiro encontro, muito inquieto. Inquieto no bom sentido, né, no sentido construtivo. Tenho e entendo que, né, é vital que as minhas leituras se intensifiquem, que o meu processo de discussão se intensifique. Caso contrário, nós teremos aí um desafio extremamente agudo, que é uma escola sem localização territorial, se tratando do contemporâneo. Então vejam que, desejando compartilhar com vocês essa experiência, eu também trago a ideia de que, pós-pandemia, a escola vai ou deverá
encontrar o seu território, a sua localização, o seu anúncio dentro do contexto social, contexto este que a criou, né? Contexto este que a fez, porque a escola, as organizações, né, de ensino e de aprendizagem nascem como uma invenção social para, né, dar o letramento, para dar a pertinência, para dar o esclarecido, para anunciar a profecia, se tratando de saberes cabais para atuação em protagonismo dos sujeitos. Muito feliz com o primeiro encontro, mas também atravessado de desafios. Beijo grande e até a próxima.